chama-se simplesmente Liberdade e são as memórias de Angela Merkel, a antiga chanceler da Alemanha e que foi durante muitos anos a mulher mais poderosa da Europa. José Manuel, já nos contaste, não conseguiste, não sei como, em 2 dias ler 716. Mas já li uma boa parte, não é? Já vais, uma boa parte, e já cheio de notas. Cheio de notas e há partes aqui que eu li online, portanto não... E que ainda não estão aí registadas. Então disso tudo, o que é que tiras? O que é que Bem, o que é que o título? Sim, o título é curioso. O título é curioso, Liberdade. Eu acho que isto tem muito a ver com algo que ela quer sublinhar no livro e que penso que foi algo com que ela nunca viveu completamente bem, sobretudo na sua relação com a imprensa da Alemanha Ocidental, que é o facto de ela ter crescido na Alemanha Oriental, na Alemanha de Leste, na Alemanha comunista. Portanto, e essa parte, portanto, são 100 e tal páginas, as primeiras 100 e tal páginas do livro, já tinha visto em alguns textos que eram os mais interessantes e talvez mais reveladoras, porque é aquilo que a gente conhece melhor, e eu confirmo. Portanto, há claramente um registro entre essas primeiras 100, 120 páginas, que é diferente daquilo que nós encontramos daí para diante. Porque o primeiro registro eu diria que na segunda parte também, portanto, isto divide a vida dela em 2 partes, são 35 anos iguais. Portanto, porque ela tem 70 anos hoje, isto é dividido pela queda do Muro de Berlim, que é quando ela tinha 35, portanto há 35 anos antes da queda e 35 depois da queda. Portanto, esses 35 são praticamente passados todos na Alemanha Oriental. Ela nasceu em Hamburgo, não nasceu na Alemanha Oriental. Depois vai com os pais para a Alemanha Oriental por opção do pai, que era pastor evangélico, e a igreja para onde escolhe ir fica na Alemanha Oriental. O pai era pastor evangélico, portanto não era um membro do Partido Comunista da Alemanha Oriental, e ela durante a sua... É muito interessante ver como é que alguém que tem, para todos os efeitos, o ónus de ser filho, de ser de uma família religiosa, vai lidando com um país ateu. Um país ateu e onde é que ela entra ou não entra nas estruturas existentes. Porque, por exemplo, para socializar, ela tem que entrar para os pioneiros. E a entrada para os pioneiros é uma coisa que não é completamente automática, porque os pais não apoiam logo nos pioneiros, dão-lhe tempo para ela pensar e saber se ela vai entrar ou não vai entrar para os pioneiros. Os pioneiros eram a organização de juventude, de crianças, de infantil. Portanto, há vários pioneiros, ela fala aqui, não sei qual era o nome dos pioneiros alemães. Depois, há a própria juventude, e ela chega a ser dirigente na escola secundária da juventude, enfim, ligada ao partido oficial, só que essas estruturas eram, não diria que fossem obrigatórias, mas de facto para poder falar com outras pessoas, para poder ter relações, eram quase obrigatórias. E ela vai lidando sempre com o facto de ter uma biografia, como se dizia nesses países, que não era favorável, porque a biografia era a família de origem. E isso era algo que tinha que ser dito aos professores. Se era filho, que é uma coisa que faz bastante impressão, tinha que se declarar nas aulas, miúdos, crianças, se o pai era operário, se era intelectual, quer dizer, a origem social havia 4 categorias, e havia 4 categorias, era quase como, portanto, era uma espécie de carimbo com que se entrava, e portanto, e havia uma coisa muito curiosa que era, por exemplo, havia aulas de marxismo-leninismo, obrigatórias até ao doutoramento, E ela, com essas aulas, tinha um problema, porque às vezes, inclusive teve uma vez um problema, porque foi apanhada numa dessas aulas a fazer exercícios de matemática, em vez de estar a dar atenção à aula, e foi expulsa. E teve que passar à frente dos colegas todos, num anfiteatro, assim, diz que ela ficou para morrer quando isso aconteceu. Portanto, foi expulsa porque havia um informador nas filas de trás que viu que ela não estava a fazer o que devia. Portanto, o que também é muito típico e aliás o facto de ela ter tido várias... A questão com os informadores é bastante complicado, porque o pai é abordado para ser informador e recusa, porque de alguma forma também lhe sugerem a ela que ela possa fazer o mesmo para ter uma melhor carreira num determinado sítio, ela também recusa, mas depois o primeiro partido a que ela vai aderir, que não é a CDU, é uma coisa chamada... Despertar democrático. O primeiro líder
rapidamente se descobre que ela é um informador. E ela está, portanto, isso é dramático, porque ela está a dar uma espécie de uma conferência de imprensa quando sabe isso. Coitada, ainda com muito pouca experiência, e fazem-lhe uma pergunta se ela sabe se a Helena Ferro Gouveia vai dizer o nome corretamente, se o Schrum, não sei dizer bem o nome dele, se ele tinha sido informador da Stasi. E ela, claro, que é uma coisa, não sabia. E isto era uma coisa, naquela altura, impossível. Não estamos a falar dias depois, semanas depois da queda do muro. Portanto, era portanto, mas essa parte, vê-se que apesar de haver um momento ou outro que eu diria que gostaria que a Helena fosse mais sincera do que é, porque há uns momentos em que se percebe que há ali, apesar de tudo, partes que ficam meio omitidas. É Merkel a ser Merkel, desculpa interromper, Daniel Fernandes. Sim, mas isso é a parte pessoal da vida, não é? Mas há um momento ou outro que a gente diz assim, por exemplo, há um momento em que ela faz uma viagem e não sabe o ano em que fez a viagem. Eu achei estranho. Porque é que não se... Já não sei se é a Polónia, se é a União Soviética. É uma coisa que uma pessoa naquela idade não se esquece. Mas enfim, pronto, há pequenos detalhes, mas mesmo assim, de uma forma genérica, é a parte mais interessante, porque o resto é quase um relatório, muitas vezes, sobretudo a partir do momento em que ela é chanceler, é quase um relatório com um toque ou outro de questões mais pessoais, que são sempre as partes mais interessantes, e não são só, por exemplo, não são só as partes em que ela refere uma coisa que toda a gente deu por isso, que é o cão do Putin, ou outra que todos intuímos, até porque há uma fotografia famosa dela em que ela estão os líderes europeus a rodear o Putin e ela está debruçada sobre o Putin, não o Trump, e ela está debruçada sobre o Trump. É uma grande fotografia, portanto toda a gente se recorda dessa fotografia. Portanto, há esses momentos e depois há outras coisas, ela vai falando das relações com outros líderes. Há momentos quase surpreendentes, não é? Por exemplo, quando ela aceita comer um bife de urso e diz arrisquei, é um grande risco, quer dizer, é um termo que eu nunca me lembraria de usar para dizer que vou comer um bife de urso. É capaz de falar em tentação, em não sei o quê, mas agora arrisquei, é mesmo típico, porque... É alguém muito racional? É alguém muito racional e muito prudente sempre. Muito prudente, que calcula sempre os riscos todos, e isso é a virtude e o pecado dela. Portanto, e aquilo que se percebe também muito ao longo desta obra e daquilo que se vai lendo, porque nós vamos lendo, por exemplo, já deixa-me só dizer outras coisas, as partes mais interessantes são estas, quando ela diz coisas dessas, quando conta, por exemplo, a viagem ao rancho do George W. Bush, e portanto, quando ela depois até já não se lembra se o número de pontos e de riachos é o mesmo, mas o rancho é muito grande. E a caixa de cervejas de Putin, que o fez chegar atrasado a jantar. A história das cervejas do Putin também, que ela fica furiosa. Há um detalhe no rancho que a mim me impressionou, é que o rancho é enorme, mas ele queixa-se, o George W. do qual ele, aliás, dá uma imagem muito afável e muito coisa, ele queixa-se que nunca viu animais, nem houve aves no rancho. Porquê? Porque antes dele ir atravessar o rancho ou passear no rancho, os serviços secretos têm de rastrear todo e afasta os animais. E portanto os animais saem, portanto ele está num rancho, é um espaço enorme, mas não há animais. Não vê os animais. E qual é que é da Há outra cena curiosa, cervejas? por exemplo, também com o Bush. Percebe-se que aí teve a ver com a forma como a imprensa tratou o assunto, e ela sente necessidade de explicar. Que eu não me lembro desse episódio, talvez a Helena se lembre, que é um momento em que há uma reunião qualquer e o Bush passa por trás, vem por trás dela e dá-lhe uma espécie de um abraço. Lembro-me dessas imagens. Lembro-me dessas imagens. Dessas imagens. E isso é tratado como se fosse machismo. E ela diz que não, isto deriva da nossa relação, era uma coisa que teve a ver com a nossa relação, eu senti aquilo como uma coisa afável e foi tratado muito pela imprensa, que não gostava do Bush, como sendo uma coisa muito agressiva, autoritária, não sei o que mais. Quando foi, ela faz ao contrário. Ora bem, há mais coisas interessantes, algumas delas foi aquilo que a imprensa puxou, o telefonema do Tsipras, que é de facto surpreendente. O Tsipras é o primeiro-ministro grego que vem da extrema-esquerda e que depois acaba por fazer o plano, mas depois de um referendo em que o plano é chumbado. Portanto, durante a intervenção da Troika. E é interessante até porque ela não fica por aí, podia ter ficado só pela parte zangada desse telefonema. Ela depois diz que voltou a encontrar uns anos depois e ele lhe dá uma explicação porque é que fez aquilo. Portanto, ele diz que fez aquilo porque em política tem que se fazer as pessoas perceber que nós tentámos tudo. Portanto, aquilo no fundo era assim a dizer:
eu já sabia que ia ter que fazer o plano de ajustamento, mas tinha que dar a entender ao povo grego que estava a fazer tudo possível e imaginário para não fazer o plano de ajustamento. É evidente que isto teve algum custo para a Grécia, porque isto não se faz gratuitamente, mas é interessante ela não ter omitido essa parte. Agora, aquilo que também se percebe do livro são duas coisas. Por um lado, há uma certa coisa que é assim, há uma certa preocupação em falar dos assuntos que foram mais controversos e que hoje continuam a ser discutidos, às vezes para procurar justificá-los sem grande desenvolvimento. Por exemplo, a questão do nuclear, que é uma opção tomada em 2011, em que ela abandonou o nuclear, representava 1/5 da produção de energia elétrica na Alemanha, e portanto essa decisão tem como consequência uma maior dependência do gás russo. Ela nunca diz que foi um erro, nunca admite que foi um caminho errado, nunca. Portanto, não, aliás, não há nenhuma admissão de erro neste livro. Nenhuma que eu tivesse visto. Não há partes que eu não consegui ler, como tu disseste. Só quando vai à livraria com umas calças de fato de treino e meter um casaco de inverno por cima para não se perceber que é assim tão mal vestida, e comprar um livro. Quem nunca? Na altura de Natal, mete o pé em falso e partiu uma perna. E portanto chegou ao hospital naquele estado. Ela aí sim, acho que usa mesmo a expressão erro. Não, ela às vezes diz que houve algumas frases que foram erros. Mas pequeninas coisas, nas grandes matérias que têm a ver com isto, tem a ver com a relação com o Putin, tem a ver com a Ucrânia, tem a ver com a questão da Ucrânia ter ou não um compromisso maior com a NATO, porque ela e a França são os dois países que se opõem numa cimeira em que isso foi proposto, portanto, e que poderia eventualmente ter dado outra questão diferente. Há dados, mas depois ela sobre isso nunca diz nada muito. Há uma coisa que é muito interessante, que tem logo no prefácio, penso mesmo logo na primeira página, e que eu creio que é uma das preocupações deste livro, que é 2015, setembro de 2015, que é o momento-chave, que ela diz que é o momento-chave da vida política dela, que é quando ela abre as fronteiras aos refugiados. E diz que ficou com a percepção que tinha que explicar porque é que tomou aquela decisão. E nessa parte há, de facto, um lado em que mesmo sendo uma parte sempre muito política, no sentido de ser as palavras muito pesadas, há um momento ou outro em que se percebe a emoção dela, designadamente quando ela se apercebe, está ao lado do chanceler austríaco, e o chanceler austríaco mostra-lhe o telemóvel, ou o iPad, já não sei, em que estão a chegar as notícias de que foi encontrado um caminhão com 70, ou à volta disso, mortos lá dentro, portanto, que tinham entrado, portanto, tráfico humano, e, portanto, traficavam dentro daqueles caminhões TIR, tudo fechado, e as pessoas morreram asfixiadas. E, portanto, isso cria ali, percebe-se que nesse momento já não pode ficar ela percebe que já não pode ficar apenas só pelo discurso, que a seguir, quando chega à altura de dizer temos que abrir as fronteiras, porque há claramente uma relação péssima com Orbán, que está a empurrar Orbán, que já era o primeiro-ministro da Hungria. Portanto, nessa altura, a principal via de chegada dos refugiados era pelos Balcãs. Portanto, eles vinham a pé, enfim, de todas as maneiras possíveis e imaginárias, entravam pela Hungria, que fazia a fronteira sul aí, e a Hungria que encarregava-os de os pôr na fronteira da Áustria. Em comboios. Portanto, em comboios, aquelas coisas todas. E este momento é um momento que é muito crítico, porque sabe-se que isso teve na Alemanha, foi muito controverso, isso é muito, em parte atribuído à subida da alternativa pela Alemanha, portanto a AfD, e portanto é um momento que ela de alguma forma procura justificar, mas avisa que não vai falar muito sobre outros temas. E o que quer dizer que talvez um dia destes tenhamos outro livro. Avisa no livro que não vai... Que é a Ucrânia e a Rússia. Isso fica... Não, ela fala disso, explica, não sei o quê, conta conversas, conta os acordos de Minsk, mas tudo aquilo, diz, não vou contar aqui tudo, não havia espaço, não havia tempo. Portanto, e percebe-se, e há coisas aqui, há momentos aqui que eu gostaria de perceber melhor, e vamos ver se consegue perceber melhor, porque depois há muitas omissões, não é? Por exemplo, a crise do euro. A crise do euro é aquela que nos diz mais a nós. Eu fui à procura de ver o que é que havia sobre Portugal. Vamos todos, não é? Não há nada. De vez em quando é referido, sempre junto, ou com Espanha, ou com Itália, ou com Grécia.
sempre, ou com a Irlanda, sempre em conjunto. Queria ver se confirmava aqui as famosas histórias do Sócrates de que ela criou o PEC 4. Nem uma palavra. Ela refere uma vez Passos Coelho. Mas não é por causa de Passos Coelho, nem é para falar de Passos Coelho. É para dizer que numa conferência de imprensa disse uma coisa que não era bem aquilo que ela queria dizer. Portanto, é apenas isso. Estava numa conferência de imprensa com Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro português, e depois não sei o que mais. António Guterres. É para dizer que está à porta da chancelaria à espera de outros líderes para discutirem a Líbia. Mais nada. Portanto, não, digamos que nós não estamos no centro. Era comissário para os refugiados. Na altura não, já era secretário-geral das Nações Unidas. Já era secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, é uma reunião muito alargada. Portanto, tudo isto, não vamos lá encontrar esclarecimentos sobre relações com Portugal. Nós hoje vamos ter cá um convidado com o embaixador na Alemanha. Deixa-me só dizer uma coisa, isto é muito interessante. Nós olhamos para a Alemanha, mas Portugal na Alemanha não é um parceiro de relevo, nunca foi. Pois? Portanto, quando se vê isto da perspectiva alemã, e aliás eu vivi lá durante a crise do euro e a austeridade, e era muito interessante eu estar a ver as duas realidades, a ver aquilo que me dava a imprensa alemã e as decisões que eram tomadas pelo governo e pelo governo dela, e depois ver a repercussão cá, e eram coisas completamente diferentes. Portanto, tu estranhaste isto no livro? Não estranhei, eu tinha a expectativa e de facto, pronto, se calhar não devia ter a expectativa. Portugal não é relevante para a Alemanha. Vamos ser muito francos, este livro é um livro que está orientado muito para dentro, aliás... Para o público alemão, para os alemães. Para o público alemão, e ela quer deixar aqui um legado. Aliás, explica-se que o livro foi posto à venda em forma física nas livrarias e no primeiro dia vendeu 35 mil exemplares. Sim. E espera-se que ela, em termos de honorários, eu vou só dar aqui estes números, venha a ganhar entre 11 a 98 milhões de euros. Portanto, é quanto vale este livro. É extraordinário, mas de facto é... Isto são números americanos. Nas expectativas mais baixas estamos a falar de 11 milhões de euros, nas expectativas mais altas e que vão ser superadas estamos a falar de 98, quase 100 milhões de euros. Portanto, isto é o que vale as memórias da Angela Merkel. E, portanto, no meio disto tudo é para dentro e depois para os grandes parceiros. Ela é muito pragmática. Mesmo assim, por exemplo, há uma coisa que eu estava a... Porque é curioso, porque aparece a fotografia, mas não aparece o conteúdo, que é o encontro com Sarkozy na Normandia, onde eles fazem a famosa declaração de que os privados têm também que suportar uma parte do custo dos erros cometidos no sistema financeiro. E que muitas pessoas, eu acho que elas fizeram muito bem, sempre defendi isso, contra a opinião de todos os eurocratas e de toda a gente que achava que era por causa disso que os juros das dívidas dos países do Sul tinham disparado, mas eu achei que de facto os privados tinham que pagar alguma coisa, não é? Portanto, é evidente que nesse momento as dívidas, os juros sobem. Mas... Na linha do que Obama também defendia? Eu as partes do Obama só li passagem, portanto não sei se é muito, mas só estava à espera que isso foi dos momentos mais controversos em termos da relação, designadamente, com os eurocratas de Bruxelas do seu mandato. Não há uma palavra, mas há uma fotografia, curiosamente, há uma fotografia dela com o Sarkozy na Normandia. Agora, esta segunda parte, que é o grosso, também tem uma coisa que é significativa. Isto é feito, não é só um livro dela, é um livro dela e de uma senhora que eu nunca tinha ouvido falar, mas que a Helena conhece seguramente muito bem, que é chamada Beat Bauman, não sei se estou a dizer bem dito, que foi a sua chefe de gabinete e com quem ela trabalhou desde 1992. Portanto, e às vezes fica-se com a ideia que foi quem tomava notas, quase. 30 anos. Não é? São 30 anos e é quem tomava notas, quem tinha o registro de tudo, porque há coisas aqui. Por exemplo, a certa altura eu até fiquei, será que isto é engano? Por exemplo, ela reproduz as notas tomadas precisamente com o Beat Bauman para o primeiro dia como chanceler. Portanto, e com 3 páginas do livro na letra pequenina. Portanto, há ali uma coisa que é assim curiosa. Agora, eu acho que é a parte mais importante. Ela tinha uma maneira de governar que tinha até a ver com a sua maneira, a sua forma de estar, que era quase física, e é muito significativo uma coisa que é a fotografia da contracapa. A fotografia da contracapa tem ela naquela posição de mãos que é típica de Merkel, o diamante Merkel, que é fazer assim. Que chegou a haver uma campanha eleitoral que a fotografia de campanha era só isso. Era só isso. Exatamente. Portanto, era só isso. Mas digamos, isto que é um sinal de tranquilidade, de serenidade, de estar a ouvir, de estar a tentar... E de controle também. E de controle.
e de controle, exatamente, dizes muito bem. O método que os ingleses às vezes ficam muito irritados com isso, os anglo-saxónicos, que era, a expressão em inglês é muddle through, portanto, no fundo, que é, eu acho que a expressão mais parecida em português é navegar à vista. Portanto, em vez de ser alguém que tem um determinado objetivo e que faz tudo para chegar a esse objetivo, é alguém que vai enfrentando os problemas e vai encontrando as formas de os resolver, sem porventura ter esse programa tão determinado. O que não é estranho se pensarmos naquilo que foram os seus primeiros 35 anos. Não é estranho se pensarmos que ela não é por natureza, não é alguém, é uma física, portanto, não é alguém que cresceu na política, não é alguém que cresceu a pensar a política e a pensar em ideologias políticas, é alguém que adere à CDU até por via do tal primeiro outra força académica, basicamente uma força de dissidentes, mas dissidentes até recentes, não é assim uma coisa antiga. É evidente que ela vai dando atenção à solidariedade, a coisas que se encontram, digamos, aos movimentos que vão aparecendo no leste, mas não é alguém que chega à CDU por adesão ideológica absoluta. Portanto, não é uma ideóloga, não tem nada a ver com a Thatcher ou com alguém desse género, estás a ver? Ou mesmo com outras líderes, ou atualmente com a Meloni. Tem uma que é política desde os 15 anos. Portanto, é uma coisa completamente diferente e eu acho que também tem a ver com o facto de ela ser uma família evangélica. Portanto, com aquele lado, não é apenas cristão, porque os evangélicos são um bocadinho diferentes dos católicos, é mesmo uma família evangélica, portanto, o pai era um pastor evangélico. Tudo isto tem influência sobre isso, portanto, agora, o problema é que vai-se resolvendo os problemas, e há um pequeno episódio, só um pequeno episódio para ver como é que estas coisas têm consequências. Há um momento, penso que é em 2011 ou 2012, em que é decidido na Alemanha acabar com o serviço militar obrigatório, que é algo que porventura hoje tem consequências no que é um dos temas mais discutidos, que é o facto da Alemanha depender completamente digamos, do escudo americano para a defesa da Alemanha e Europa. E é interessante como eu acho que está a discutir a reintrodução para completar o ciclo. E a forma como aquilo acaba é assim, o tema é levantado por razões económicas, porque o Ministro das Finanças, o Schäuble, muito conhecido, não é? O Ministro das Finanças está a apresentar um corte que nem era muito grande, 2 mil milhões de euros, quer dizer, para a dimensão da Alemanha não era muito grande, e diz, eu não posso fazer isto se os outros ministros não fizerem mais coisas. E entre essas coisas, uma das coisas que surge é, por razões económicas, acabar com o serviço militar obrigatório. Mas ela não decide, ela manda o Ministro da Defesa ir falar com os Länders, portanto, não é com os Länders, é com os responsáveis da defesa do partido dela em todos os Länders, e convencê-los, e só depois disso é que é tomada a decisão, e não é uma decisão de acabar com o serviço, é uma decisão de suspendê-lo. Portanto, é muito este género, só que isto tem preços, não é? Portanto, não há reformas, vai-se andando. E a Alemanha, sabemos hoje que, em parte, já discutimos aqui isso mais que uma vez, a Alemanha está a pagar um preço económico por causa de algumas, em parte por causa de algumas das opções, em parte, por exemplo, a própria justificação que é dada para o Nord Stream, para outros temas, tem sempre a ver com um lado pragmático, digamos assim, com um lado pragmático, a forma pragmática de resolver os problemas. Só que o pragmatismo pode ter um preço a longo prazo. Eu acho que isso hoje está a sentir-se muito na Europa, e ela tem outra coisa ainda. Ela foi obrigada, por razões que têm a ver com o sistema político alemão, a governar a maior parte do tempo com os sociais-democratas. Portanto, ou boa parte do tempo com os sociais-democratas. Teve, salvo erro, 2 governos do Bloco Central. E antes disso, os últimos dois do Bloco Central, e antes com os liberais, e que tentou fazer ainda um com os liberais e os verdes, que até poderia ter jogado até se calhar melhor do que este atual que mete liberais e verdes, mas que os liberais não quiseram, porque os liberais tinham sido muito penalizados eleitoralmente por terem governado com ela, e portanto não quiseram a solução. E, portanto, este método, que é também muito, também é chamado muito método comunitário, como se costuma dizer, que é muito método comunitário, tem um preço, tem um custo, e
eu acho que esse preço não é um preço que esteja apenas a ser sentido na Alemanha, está a ser sentido em toda a Europa e está em parte a ser sentido porque quando não se tem uma visão de mais longo prazo, depois tem-se surpresas. Sejam elas as surpresas das pessoas que têm uma visão que não é de longo prazo, é de milénios, mesmo que errada, como é o caso do Putin, ou surpresas que têm a ver com o facto de haver uma parte da população que não percebe o que se está a passar. E, portanto, de repente começa a votar onde não é suposto votar. E isso está a acontecer não é só na Alemanha, está a acontecer um pouco por toda a Europa. Rapidamente, Sr. Manuel, com isto tudo, porquê que o livro se chamará Liberdade? Eu acho que isso tem muito a ver com os primeiros 35 anos. Com os primeiros 35 anos e com a importância. Há momentos em que se percebe, por exemplo, ela quando vai trabalhar para Berlim, ela não é portanto, não cresce em Berlim, cresce numa população pequena, a norte de Berlim. Quando vai para Berlim, passa por uma estação de metro todos os dias, que é a estação de Friedrichstraße, que era uma daquelas onde havia fronteira, portanto, e depois faz uma parte da viagem a ver o muro. Portanto, e a ver o lado lá e ela, atenção, e ela podia ir e portanto, e passam-se muitos anos até que ela consiga ir lá, e vai lá com uma autorização como cientista, vai visitar a família, ver como é que era ao lado de lá, mas curiosamente não é assim uma coisa, ela não dá um sinal muito emocional desse contraste, até porque em boa parte a família dela tinha condições de vida poderiam ser um bocadinho melhores que outras. Eles têm um Trabant desde muito cedo, por exemplo. Não têm o Trabant só no fim, portanto, têm dinheiro que vem do facto de terem vivido do lado ocidental, que os ajuda. Ela faz uma viagem ao lado ocidental com as poupanças que a mãe tinha deixado do lado ocidental. Portanto, tudo isto... Mas eu acho que o momento da liberdade tem a ver com isso. Agora, não é o momento da liberdade no sentido da política dela, que ela fez, não foi isso a linha orientadora, como nós diríamos, de outros políticos. Tem a ver com aquilo que eu acho que ela sentiu pela forma como viveu metade da sua vida e como a sua vida mudou radicalmente, precisamente com a chegada da liberdade.